Seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Hoje eu converso com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, seja muito bem-vindo aos nossos novos estúdios aqui. É uma honra recebê-lo. Eu que agradeço, Guga, pelo convite para conversar com você e com as pessoas que estão assistindo a TV Assembleia. Deputado, começa um assunto aí que é muito discutido hoje, né? E a gente não pode deixar de abordar, é a volta às aulas, né? Tivemos novidades aí no último final de semana. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião. Temos condições de volta às aulas, deputado? Como o senhor vê? Já que o Estado, boa parte dele está na fase laranja e outra na fase vermelha, que é aquela que tem maiores restrições, né? Olha, Guga, é inacreditável que o governador do estado de São Paulo, o estado que tem já mais de 50 mil pessoas mortas, e na cidade de São Paulo já são 25 mil pessoas mortas, no estado de São Paulo morre uma pessoa a cada 6 minutos por conta do coronavírus. Então, é inacreditável que o governador determine a volta às aulas no pior momento, quando você tem o aumento do contágio, o aumento das mortes, a falta de leitos hospitalares já em várias regiões. Nós já temos um colapso, essa é a verdade, na periferia, hospitais fechando as suas portas. O governador determina a volta às aulas. No estado de São Paulo, Guga, isso significa, se houver de fato volta às aulas no estado, nas redes públicas, aí redes municipais, 645 municípios, mais a rede estadual e mais as escolas particulares, nós vamos ter aproximadamente 15 milhões de pessoas se movimentando em todo o estado. Significa 15 milhões de pessoas transportando o coronavírus para cima e para baixo. Haverá um aumento ainda maior da contaminação. Então é inacreditável que o governador Dória, junto com o Roscielli, o secretário de Educação, tenha determinado a volta às aulas presenciais. É uma decisão genocida e criminosa, irresponsável. Não é só uma irresponsabilidade, é uma irresponsabilidade criminosa, porque significa pessoas morrendo, se contaminando, e morrendo os alunos, as crianças e adolescentes, levando o vírus para os seus pais, os seus avós, tios, parentes, para a comunidade em geral, contaminando também os profissionais da educação, não só o professor, mas o quadro de apoio escolar, o agente de organização escolar, na prefeitura, o ATE, os gestores, diretoras, coordenadoras pedagógicas, todos estarão expostos e correndo um risco de morte, inclusive. Por isso que nós entendemos que isso não é possível. As escolas não estão preparadas, são escolas públicas sucateadas, degradadas, com falta de servidores, não tem funcionários nas escolas, sobretudo da rede estadual. Na rede estadual tem escolas de lata, escolas superlotadas, escolas que nem banheiro tem, com falta de torneiras, de condições mínimas e básicas essenciais de higiene. Isso antes da pandemia, e essa situação continua. As escolas não foram remodeladas, não houve reformas escolares, a FDE não fez um mapeamento, não houve um programa de reestruturação das escolas do ponto de vista do arejamento, da ventilação, nada disso houve. Então não é possível a volta às aulas. E mesmo, Guga, se houvesse tudo isso, vamos imaginar que houvesse reforma, que de alguma forma isso fosse solucionado, né? Essa questão das condições estruturais e materiais fossem solucionadas a tempo. Mesmo assim, não seria possível a volta às aulas, porque é difícil você fazer com que uma criança de 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental respeite os protocolos. Ele vai querer brincar, ele não vai colocar máscara toda hora, é difícil. Mesmo os adolescentes, não há controle. Se aqui mesmo no plenário da Alesp, né, que já é um plenário presencial, tem em tese os protocolos, tem a marcação no chão para você não se aproximar do deputado, não funciona. Os deputados estão sempre fazendo rodinha ali, conversando, enfim, não há o respeito aos protocolos com pessoas adultas, com parlamentares que deveriam dar o exemplo. Alguns nem a máscara usam. Então, imagine numa escola. Eu falo isso porque eu sou professor, diretor de escola pública, eu conheço, já dei aula na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, educação de jovens e adultos, no ensino universitário, eu conheço o chão da escola, sei como funciona a lógica, o cotidiano escolar. Isso não vai funcionar, você vai ter sim o contato físico entre os alunos, entre os professores, porque a educação é afeto, não é só conteúdo, tem relação
social. Então, não é possível voltar às aulas presenciais. Nós temos que esperar o melhor momento, quando houver vacinação, testagem e segurança sanitária. Mas esse é o pior momento para o governo determinar a volta às aulas. Agora, deputado, o senhor aí com mais de 20 anos na atuação na educação, como está, né, na sua visão? O senhor já teve experiências, né, diretamente trabalhando como diretor de escola, sempre na educação. Como você acha que está a cabeça das nossas crianças depois desse tempo parado? Muitos alegam que existe, né, uma vontade de volta às aulas, porque o psicológico das crianças está muito afetado. Eu queria saber a análise do senhor sobre isso. As crianças querem voltar, sim, para o convívio social na escola, sem dúvida nenhuma, porque educação não é só conteúdo, não é só o que o Paulo Freire dizia, essa educação bancária, que é o depósito de conteúdos na cabeça do aluno, depois o aluno devolve esse conteúdo, ele vomita tudo de volta na hora da prova, não é isso. Educação é muito mais, a interação social, a relação aluno-aluno, aluno-professor, o aluno e o quadro de apoio escolar, ele cresce ali nas relações sociais, isso é importante, na afetividade, né? Então, isso é fundamental para o aluno e ele está apartado dessa realidade. Não é muito pelo conteúdo, porque, de uma certa forma, uma parte tem acesso a esse conteúdo programático, né, para quem consegue acessar a internet. Uma boa parte, a maioria, não consegue porque o governo não investiu. Durante o ano todo, o governo não comprou computadores, não viabilizou banda larga gratuita para os alunos e para os professores. Só agora que o governo deu alguns passos nesse sentido, mas passos tímidos que não resolvem a situação. Mas, com certeza, o aluno quer voltar para a escola e o professor também. O professor não vê a hora, eu converso com os meus colegas da rede pública, da rede particular, os professores estão loucos, Guga, para voltar para a sala de aula, para a escola, para o ambiente escolar, porque é lá na escola que explode a vida, as contradições, né? Ali acontece tudo e os professores querem voltar, mas eles querem sobreviver, tanto os alunos como os professores também. Então é o preço que a gente está pagando, é como se fosse uma guerra. Então é melhor você perder isso para esse momento do que perder a vida acima do pedagógico, da aprendizagem. Há prejuízo, sim. Por isso que nós estamos exigindo que o governo estadual monte imediatamente, junto com o Conselho Regional de Psicologia, tem que ouvir o Conselho Regional de Psicologia e outras entidades dessa categoria de psicólogos, uma categoria importante de profissionais da saúde, para montar um programa de apoio psicológico, apoio emocional para os profissionais da educação e para os alunos, né, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil. O governo fez uma contratação totalmente fora dos padrões, criticada pelo próprio Conselho Regional de Psicologia, que é um negócio mais para inglês ver do que para funcionar de fato como um apoio psicológico para a comunidade escolar. Então, sim, há um sofrimento psicológico, emocional, há perdas na aprendizagem, tudo isso há. Mas nós estamos numa guerra, numa guerra a gente tem que primeiro preservar a vida. Depois, isso aí a gente vai resolver a aprendizagem, essa questão da vida emocional, porque os alunos voltarão em algum momento. Então, nós temos que dar esse suporte para as famílias e para os alunos atravessarem esse riacho de fogo para chegar depois lá num outro lugar melhor, mas tem que atravessar e as crianças estão sofrendo. Imagine, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, as crianças na Europa, dos países envolvidos na guerra, eles passaram por isso na Segunda Guerra Mundial, na gripe espanhola houve o mesmo, então a gente vai ter que atravessar e a criança vai ter que aprender com isso, o adolescente, com todo esse processo, vai ser uma aprendizagem para ele também. Então, mas o que a gente não pode é voltar às aulas, porque aí eu acho muito estranho, porque esse secretário da Educação, Rossielli, ele só fica falando isso, agora de repente ele está preocupado com a vida emocional, com a saúde mental dos alunos. Nunca falou sobre isso, nunca se preocupou com a educação. O Estado de São Paulo, o PSDB, aliás, é o responsável pelo grande sucateamento e pela degradação da educação no Estado de São Paulo. E agora, de repente, ele começa a falar, os coitados alunos estão precisando voltar para as escolas. É lógico que sim, é óbvio, mas ele está instrumentalizando essa necessidade para atender os interesses das grandes escolas particulares, dos empresários da educação, eles querem a volta imediata, estão forçando os professores, inclusive, da rede particular. E o governo atende os interesses desse grupo econômico.
Agora, nós não podemos tolerar isso. Nós somos contra, só para finalizar, a volta às aulas nas escolas públicas de todas as redes municipais do estado de São Paulo, 645 municípios, e também da rede estadual, logicamente, que é a nossa, que é a maior de todas, e da rede particular também. Eu já ingressei, Guga, com uma ação popular aqui no Tribunal de Justiça, eu estou esperando o resultado, que foi assinada junto com o vereador Celso Gianazzi, sobre essa questão, né, pedindo a suspensão imediata da volta às aulas presenciais no Estado e na Prefeitura de São Paulo também, porque ele é vereador, acompanha muito a rede municipal de São Paulo. Bruno Covas também determinou a volta às aulas. Aí nós estamos com a ação popular, que foi protocolada recentemente no TJ e também com uma representação no Ministério Público Estadual. Nós estamos tomando as medidas legais para impedir esse genocídio da educação. E já pedi a convocação também do secretário estadual de educação aqui na Lesp, para que ele venha depor em relação a essa obrigatoriedade da volta às aulas. Como também o nosso vereador Celso Gianazzi, na Câmara Municipal, está convocando o secretário para depor na Comissão de Educação do Parlamento aqui municipal. Agora, deputado, ano passado, né, no início da pandemia, passamos aí por uma crise, número alarmante de mortos, casos, UTIs, né, cada vez mais lotadas. Estamos passando por uma situação que aparentemente é igual ou pior que o ano passado. O que mudou, de repente, para que as aulas possam voltar agora e no ano passado não podiam? Qual que é a sua visão? Aumentou, na verdade, a pressão do poder econômico, né, que manda em São Paulo, da Fiesp, da Associação Comercial, desses grupos econômicos, da Associação das Escolas Particulares. Esses grupos estão pressionando, ou seja, a área econômica, né, pressionando e querendo se sobrepor à saúde pública e à vida das pessoas. Agora, isso tudo está acontecendo porque o governo, na verdade, não fez a lição de casa. Se o governo tivesse investido realmente no isolamento social e mantido isso, se o governo não tivesse sido irresponsável em outubro e novembro, quando já havia de novo crescimento, o governo segurou até o fim para preservar a eleição do Bruno Covas, né? Ele não mudou as fases, ele tinha que ter mudado antes, né? Então ele esperou a eleição, ele não tomou providências depois em relação ao Natal e ao Ano Novo, ele lavou as mãos e agora explodiu, né? Ele não investiu no isolamento social do ponto de vista financeiro, não tem no estado de São Paulo renda emergencial estadual, o estado mais rico do Brasil, que tem um orçamento de 260 bilhões, não milhões, bilhões de reais, não ofereceu para a população renda básica emergencial, para as pessoas ficarem em casa. Então, porque o governo federal não vai fazer nada, o governo federal é negacionista, é genocida, o governo Bolsonaro é um desastre total, nós estamos à deriva. Mas agora, ele fala tanto, o governador Dória, que defende a ciência, que defende a medicina, que segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Instituto Butantan, enfim, dos especialistas, mas nós aprovamos um orçamento aqui onde ele cortou 600 milhões do SUS, da saúde, ele aprovou um projeto de lei que autoriza o governo a retirar 400 milhões de reais da FAPESP, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa. Ele tentou fechar o Oncocentro, a fábrica do remédio popular. Ele faz vários ataques à ciência. Olha o Instituto Emílio Ribas, como que está aquele instituto totalmente sucateado e privatizado, está em crise. E ele não investe nas instituições públicas da saúde. Fechou a SUSEM, quando aprovou aquele projeto 529, a SUSEM é a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. Ele fechou, isso é do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então ele tem um discurso, né, para a televisão, ele é marqueteiro, vaidoso, marqueteiro, mas na prática ele vai solapando as instituições públicas do Sistema Único de Saúde. Então, como não houve investimento, a situação piorou. E agora eles querem abrir as escolas, para dar a impressão que as coisas estão funcionando. E ele utiliza exemplos internacionais, dizendo que vários países reabriram as escolas. Acontece que você não pode comparar uma escola da rede estadual, por exemplo, de São Paulo, com 40 alunos, sucateada, degradada, uma escola de lata, com uma escola da Inglaterra, da Dinamarca, com uma escola da França, que uma escola na Inglaterra tem 20 alunos por sala, e nem todos ficam ao mesmo tempo na sala, porque tem
né? Tem uma outra dinâmica, uma outra realidade totalmente diferente. Mas mesmo agora, né, nós temos outras mutações do vírus. E esses países já estão fechando as escolas novamente, percebendo que não dá para mantê-las abertas. A Holanda agora, eu vi agora no jornal, estava lendo que a Holanda fechou tudo, fechou as escolas, inclusive Portugal fechou as escolas, a Inglaterra fechou as escolas, vários países estão fechando novamente as escolas, porque são várias cepas, o vírus passa por mutações, não dá para arriscar. Então essa tese do Roscielli, dizendo que vários países já abriram as escolas, estão funcionando, não, secretário, não dá para comparar, né, uma rede estadual com os países do primeiro mundo, sobretudo. Agora, deputado, vendo outro contexto, né? Tivemos aglomerações nas festas de final de ano, recentemente tivemos um feriado na cidade de São Paulo, tivemos aglomeração de novo nas praias, em filas de pedágio. Você acha que a população ela perdeu a referência em, de repente, assim, sem pegar o lado político da coisa, mas o presidente da República pensa de um jeito, o governador pensa do outro, de repente o prefeito pensa do outro. A população se perdeu, na sua opinião? Sem dúvida. A população, na verdade, ela perdeu a referência no sentido, se o presidente da República, que deveria dar o exemplo, né, ele é o maior aliado do coronavírus, ele é o maior combatente do isolamento, ele é contra o isolamento social, contra o uso de máscara, contra a vacinação. O presidente ele é o maior aliado do coronavírus. Então, se ele dá um péssimo exemplo para a população, ele vai nadar aqui na Praia Grande, no feriado, né, no final do ano, no Natal, enfim. Aí a população segue, porque queira ou não, a figura do presidente tem um peso no Brasil. As pessoas, muita gente se espelha no presidente, ele é uma referência, uma autoridade, em tese, a autoridade máxima do país. Embora o Bolsonaro esteja destruindo essa referência, né? E espero que tenha um impeachment logo, porque a sociedade já percebeu que ele está destruindo saúde pública, economia, a Ford foi embora, a Sony foi embora, a Audi foi embora, as empresas estão todas caindo fora do Brasil, porque a economia está afundando com esse Paulo Guedes, não tem solução. Então, tem que ter um impeachment rapidamente para salvar o Brasil. A questão não só política e econômica, mas sanitária também, de salvação de vidas. Enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, muito mais gente vai morrer, porque ele é negacionista, ele dá um péssimo exemplo. Então a população também teve uma fadiga, um cansaço, né, de um meio isolamento que não teve isolamento. Era uma coisa que ia, não havia, ninguém jogava peso. No começo, sim, os governadores, alguns prefeitos jogaram peso, até tentaram no começo, mas depois veio a pressão do poder econômico, veio esse bolsonarismo, as carreatas da morte, esses negacionistas, protofascistas malucos que defendem que a Terra é plana, que gente contra a vacina, gente ignorante, desinformada, né? Não sei de onde saiu tanta gente assim, despreparada para entender a realidade, seguindo um genocida como esse, como os Estados Unidos. O Trump produziu lá, até agora, 400 mil pessoas mortas no governo Trump. Há poucos dias atrás, eram 3 ou 4 mil pessoas morrendo por dia nos Estados Unidos, que é um maluco, um negacionista, genocida, protofascista, nazista, que comandava o país. Agora espero que mude. Né? Biden, parece que vai ter uma mudança, já começou, uma mudança importante. Primeiro de reconhecer a crise, que a doença é séria, mas eu acho que a referência vem de cima, eu acho que você tem razão. E aí os governadores foram cedendo aos interesses econômicos e políticos eleitorais também. Veio a eleição, aí eles cederam, deixaram rolar. Só que agora o pagamento vem com vidas. Nós tivemos o caso, por exemplo, do Amazonas, que todos acompanharam, né? Que quando o governador começou a tomar medidas mais duras, a população foi para a rua protestar contra essas medidas e 15 dias depois nós tivemos, acho que, uma das maiores tragédias, né, deputado? Exatamente. Então, porque o exemplo vem de cima. Se o ministro da Saúde foi lá antes da falta de oxigênio e avisaram que não ia ter oxigênio, ele nada fez. Ele estava lá divulgando que tratamento precoce, que é charlatanismo puro. E tinha um site, inclusive, no site do Ministério da Saúde tinha um aplicativo, agora foi retirado. Que receitava tratamento precoce. Isso não existe. Isso não existe. Inclusive, se você colocava lá algumas informações, já te passava o tratamento. O que você tinha que fazer. Então, gente, isso é um crime. Né? E eu fiquei chocado porque não houve manifestação do Conselho Federal de Medicina, que deveria ter feito uma denúncia ao Ministério Público, mas depois houve uma pressão. Então,
Ou seja, o próprio ministro também é um péssimo exemplo, um general que não entende nada de saúde, que disse que nem sabia o que era o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Uma pessoa incompetente, foi até lá e nada fez para que houvesse oxigênio. Agora voltou, né? Foi o Supremo entrou com uma ação contra ele. Pois é, foi um pedido da PGR, né, o Procurador-Geral da República, e o Supremo aceitou, né, o ministro Lewandowski aceitou que ele seja investigado. Né? Exatamente, porque aí ele teve que voltar para lá agora. Ele foi sem prazo de volta para tentar resolver a situação. Mas está se movimentando porque está sendo pressionado, pode ser processado, pode perder o cargo e tudo mais. Mas é triste que tenha que acontecer isso. E muitas pessoas estão morrendo no norte agora do país. Em Rondônia, a situação também é grave lá, né, em várias regiões ali do norte, que é uma região pobre, abandonada aí pelo poder público. Agora, deputado, voltando aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo, o senhor tem o PDL 22, né? Volta aos trabalhos da casa agora. Qual a sua expectativa em relação a isso? Olha, a gente tem que aprovar imediatamente o nosso PDL 22, Projeto de Decreto Legislativo número 22, 2020, que vai revogar, que vai abolir, que vai anular o decreto do Dória, aquele decreto 65021, que autoriza o confisco das aposentadorias e das pensões dos servidores aposentados e pensionistas, logicamente. Crime de lesa humanidade o que o Dória está fazendo aqui com os nossos aposentados e pensionistas e com a terceira idade. Então o PDL, ele revoga, tem que ser aprovado. Ele quase foi aprovado no final do ano passado, antes da aprovação do orçamento, por pouco, entrou em votação e nós tínhamos ali uma expectativa de aprová-lo e suspender, acabar com esse confisco. Mas aí o governo, através do seu líder, deu um golpe regimental, apresentou emenda de plenário, porque o projeto já tinha sido aprovado em todas as comissões, no Congresso de Comissões. Então ele já estava no... Mas aí tem regimentalmente, é possível, através de uma emenda de plenário, mandar de volta o projeto, o PDL, para as comissões. E ele voltou. Voltou, mas só para recepcionar essa emenda que não altere nada o projeto. Então a nossa expectativa é voltar no dia 1º com força total pela aprovação do nosso PDL 22 e de outras medidas também que estão atacando os idosos do estado de São Paulo. Por exemplo, só para você entender, tem uma professora, o nome dela é Maria, mas essa pessoa existe, mas a professora Maria fez 60 anos, se aposentou, professora, ganha R$ 2.500 por mês. Essa professora está sendo atacada 4 vezes. Primeiro, porque ela vai ser confiscada agora em 14% na sua aposentadoria. Segundo, ela perdeu a passagem de metrô, de ônibus, de trem da CPTM, porque isso aconteceu também com a Bruno Covas também, aqui na cidade de São Paulo, anulou a gratuidade para as pessoas de 60 a 65 anos. Logo, essa professora vai ter uma perda. Essa professora vai perder no IANSP, porque ele aumentou também o Dória, quando aprovou o PL 529, o aumento do desconto de 2% para 3% do IANSP, porque ela utiliza o IANSP, ela não tem como pagar um plano de saúde ganhando R$ 2.500 por mês. E, por fim, essa professora tem um nível de deficiência que ela tem isenção do IPVA, ela fez uma operação, né, uma cirurgia difícil, e ela tem um nível de deficiência que dá a ela o direito de ter a isenção do IPVA. Ela perdeu o IPVA, então ela perdeu a isenção do IPVA, perdeu a isenção da tarifa no transporte público, vai ter que pagar mais pelo atendimento no IANSP, que está totalmente precarizado por falta de investimento, e teve o confisco da aposentadoria. Então nós estamos tomando várias medidas para resolver toda essa situação, porque, eu repito, é um crime de lesa humanidade atacar um idoso que já deu a sua contribuição, aposentado, trabalhou a vida toda, está sendo massacrado pelo governo Dória e pelo governo Bruno Covas. Deputado Carlos Gianazzi, já estamos chegando nos momentos finais da nossa entrevista. Deputado, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, e a sua esperança aí em relação à vacina, a melhora que nós devemos ter aí ao longo do tempo. Olha, eu acho que com a luta do povo brasileiro, a sociedade já começa a perceber a gravidade da situação e já começa a se mobilizar, tá? Começa a ter um amplo processo de mobilização. Eu tenho certeza que as forças vivas da sociedade, os movimentos organizados da sociedade, né, irão pressionar aí os governos todos, estaduais, o governo federal, o Supremo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo,
para que haja uma mudança radical nisso, para que nós tenhamos uma vacinação rápida, né? Para que haja um impeachment, sobretudo, tem que ter impeachment do Bolsonaro, não dá mais para continuar nessa situação, houve já um esgotamento da sociedade brasileira. Então eu vejo aí muita luta pela frente para transformar essa dura realidade que nós estamos vivendo, porque as ondas que estão vindo de fora são boas, né? O Trump caiu, né? Na Bolívia a democracia foi restabelecida, na Argentina, então nós temos ventos progressistas soprando no mundo todo, então não tem mais espaço para negacionismo, ditadura, protofascismo, ataques aos direitos dos idosos, dos professores, dos servidores, de ficar, né, expoliando os trabalhadores do Brasil. Então nós vamos, através da nossa organização popular e social, nós vamos mudar a situação. Michel Foucault dizia, onde há opressão e injustiça, há luta e há resistência. Deputado Carlos Gianazzi, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui nos novos estúdios da Rede Alesp. Muito obrigado. E este foi mais um Alesp Cidadania. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Você continua com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a visitar as nossas redes sociais, nosso canal no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Valeu, até mais!